possamos meditar na palavra do Senhor que está escrita no livro de Atos, a partir do versículo 9, que nos conta a história de um rapaz chamado Eutico. E eu gostaria de chamar essa meditação de a fé que cochila, a fé que cocheia entre dois mundos. E ao longo da leitura, nós vamos perceber algumas características. Ali fala sobre culto, ali fala sobre pregação, ali fala sobre algumas coisas. E eu gostaria de poder agora interpretar, meditar nesta palavra de forma a trazer luz para nós, de forma que nós possamos agregar este conhecimento, a sabedoria e comparar com a nossa vida, poder meditar a respeito da nossa vida. Amém? A palavra ali, quando ela se refere a culto, ela significa culto, ali na palavra, significa vida cristã. E pregação significa caminhada com Deus. Eu quero que você entenda isso, esses dois elementos. Culto, nesse contexto do capítulo 20 do livro de Atos, está falando sobre vida cristã, e pregação está falando sobre caminhada com Deus. Eutico, ele começou a sua vida cristã muito bem. Quem sabe ele começou a sua caminhada cristã com muito ânimo, com muita velocidade. Quem sabe ele não perdia cultos. Quem sabe ele era sempre o primeiro a chegar. Quem sabe ele era o primeiro a sentar nos seus bancos. Quem sabe ele não tirava os olhos do pastor. Quem sabe ele era aquela pessoa que estava sempre pronta a ajudar na igreja, quem sabe ajudar aos irmãos, orar pelos irmãos, mas com o passar do tempo, por algum motivo, ele começou a perder essa visão, ele começou a ficar limitado. Com o passar do tempo, ele continuava dentro da igreja, mas agora ele já não estava mais no centro, agora ele já começava a se aproximar da janela, porque janela significa outra visão, janela significa mundo, janela significa compartilhamento de distrações, compartilhamento de reino. Janela significa compartilhamento de visão dos problemas, compartilhamento dos prazeres. Ou seja, Eutico, ele estava dentro da igreja, mas a sua visão já começava a estar dividida. O evangelho já não era mais o princípio, o evangelho já não era mais aquele calor, já não gerava mais aquele amor. Ele entrava na igreja, ele sentava na igreja e ele olhava para a janela. E quando ele olhava para a janela, ele enxergava as luzes lá de fora, ele enxergava o brilho lá de fora, ele ouvia os sorrisos, as risadas, ele via os sorrisos lá de fora, e aquilo começa a atrair ele dia após dia, cada vez mais para perto da janela. E conosco também é assim. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas existe na nossa vida cristã uma janela, existe na nossa vida de fé uma janela por onde nós estamos compartilhando com o mundo. Nós precisamos entrar no lugar com Deus. A Bíblia diz que nós devemos, quando vamos orar, entrar e fechar a porta. Por que fechar a porta? Para evitar o compartilhamento. Mas crente hoje em dia, ele não sai da frente da televisão. Crente hoje em dia, ele não sai da frente da internet, o WhatsApp, o celular, das redes sociais. O crente hoje em dia, ele compartilha as músicas do mundo. E assim nós vamos compartilhando e não vamos vendo que o nosso espírito, ele começa a enfraquecer. Nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos olhando para a janela. E a cada dia nós vamos nos aproximando mais da janela, ou seja, a oração já não ocupa mais tanto espaço na nossa vida, a meditação da palavra já não ocupa mais tanto espaço na nossa vida, a necessidade de consagração, a preocupação com santidade já não ocupa mais o espaço que ocupava. Nós já não damos mais a atenção ao ministério e às coisas da fé, porque a cada dia nós estamos chegando cada vez mais perto da janela. E é essa a grande armadilha. Entenda, a palavra diz, essa passagem diz que Eutico sentou na janela. Mas meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, ele não chegou e sentou na janela.
existia um processo. O diabo não chegou e tirou ele de dentro da igreja, mas houve um processo. Ele começou a chegar perto da janela, para depois então ele sentar na janela. E quando ele senta na janela, ele consegue sentir os prazeres. Agora ele já não olha mais, ele não olha mais para os prazeres, mas como ele agora já está sentado na janela, ele consegue sentir os prazeres. Quando a palavra diz que ele senta, ele começa a compartilhar dois mundos. Ele começa a compartilhar duas visões. Ele começa a olhar as coisas de fora e ele foi tomado por uma sonolência espiritual. E ele não percebeu isso. E a sonolência espiritual significa um apagamento daquela chama inicial, um esfriamento daquela fé, daquele amor inicial que fazia com que ele ficasse no centro da igreja. Eutico começou muito bem na sua caminhada cristã. Quando a Bíblia diz jovem, a Bíblia se refere a ele como jovem, ele está falando de vigor, está falando de ânimo, está falando de velocidade, e é por isso que eu sei, é por isso que eu compartilho agora contigo, que está me ouvindo, que ele entrou na vida cristã com ânimo, com velocidade e com paixão. Mas Eutico foi se deixando dominar pelos prazeres, pelas lembranças do passado, pelas conversas nas rodas e redes sociais. Eutico foi se deixando levar pelas situações que ele estava vendo dentro da igreja, e isso começou a trazer um esfriamento no espírito dele, e ele não percebeu. Ninguém cai de uma vez, primeiro são lançados tropeços. Por isso que está escrito que nós precisamos voltar aonde nós caímos. Nós precisamos, porque senão nós vamos cair sempre. Nós precisamos identificar o que tem nos feito tropeçar. O que tem nos feito tropeçar? Eutico foi se deixando dominar, foi se deixando envolver por tantas coisas e não percebeu a sua sonolência, e não percebeu. E quantos são assim? Com quantas pessoas nós conversamos e nós estamos vendo a situação, nós estamos identificando o problema, mas quando nós falamos com elas é como se elas pregassem para nós. É como se aquelas pessoas pregassem para nós. Elas já não frequentam mais a igreja, elas já não frequentam mais os cultos de ceia com a mesma frequência de antes, mas na mente delas, elas mantêm ainda a mesma fé. Na mente delas, elas têm uma fórmula de fé, elas descobriram uma revelação, e aí não se percebe como estão ficando fracos. Não se percebe que nossa alma está doente e que por causa disso o nosso espírito está enfraquecendo. Nós não percebemos que agora a nossa vida cristã já não é mais a mesma. Como está a tua vida cristã? Você que está me ouvindo agora, por que Deus está me levando a falar contigo a respeito disso? Por que Deus está falando? Entre tantas coisas que haveria para falar, por que está falando conosco a respeito disso hoje? Como está a tua vida cristã? Será que tu não está compartilhando? Será que tu não está permitindo uma janela? Quem sabe tu está permitindo uma porta aberta na tua vida de fé? Quem sabe tem uma janela aberta na tua vida familiar? Quem sabe tu estás permitindo as distrações entrarem e se misturarem com a tua vida de fé? E até porque hoje em dia existem tantos movimentos dentro da igreja, tantas heresias dentro da igreja. Existe igreja que nem usa a Bíblia mais, mas usam livros. Sabe? Essas coisas acabam ajudando a sonolência espiritual. Essas coisas acabam ajudando, proporcionando a distração dentro da igreja. Eutico, ele não percebeu que ele estava permitindo que as situações limitassem a vida de fé dele. E pouco a pouco ele já não era mais o mesmo. Ele foi trocando a vida com Deus por tantas outras coisas que ele via pela janela. Ele foi trocando a vida com Deus de consagração e santidade por aquilo que ele via pela televisão, pelas redes sociais. Até a sua forma de falar, que antes eram palavras de bênção, ele estava sempre abençoando, ele estava sempre dando a paz do Senhor, mas agora até o seu modo de falar já começa a mudar.
as músicas que ele se permite ouvir dentro de casa, as músicas que ele canta, as músicas que ele escuta no carro já não são mais de bênção. Então, aquele que antes adorava o Senhor com todo o seu ser, agora já não adora mais. Porque agora ele já estava na janela. Mas ele ainda ia conseguindo levar as situações, ele ia conseguindo dirigir essas situações de forma que ainda estava na igreja. E ele foi pensando, não, está bom assim, não precisa tanta coisa, não precisa tanto culto, não precisa tanta oração. Dá para seguir assim. Até chegar um momento em que ele foi vencido pela sonolência e ele cai do terceiro andar, e ele cai, e ele morre, e ele cai do lado de fora. A Bíblia diz que ele cai do lado de fora. Eutico quer dizer afortunado. Agora, o afortunado, aquele de bom ânimo, aquele que tinha velocidade, aquele que era apaixonado pelo ministério, aquele que era apaixonado por orar, ministrar e cantar, agora ele está morto do lado de fora, porque o mundo atraiu ele e trouxe uma sonolência sobre ele, e ele não discerniu, e ele não vigiou, e agora ele está morto do lado de fora. E essa palavra ela não fala de condenação, mas ela fala de alerta. Essa palavra traz um alerta para mim e para ti. Quem sabe tem janelas que estão abertas agora e que precisam ser fechadas. Quem sabe nós estamos compartilhando com o mundo, quem sabe nós estamos aceitando coisas que antes no passado nós não aceitaríamos. Nós precisamos estar atentos. Não podemos perder o foco, nós não podemos deixar que nada nos tire a visão, nos tire do posicionamento. Como é que está a tua vida? Como é que está a nossa vida? Eutico, ele não dormiu por causa da pregação. Eutico, ele não dormiu por causa do tempo. Eutico dormiu porque ele não vigiou. Eutico dormiu porque ele relaxou. E quando nós relaxamos, quando nós misturamos a visão, quando nós deixamos de praticar a fé, nós somos vencidos. Quem sabe Eutico, ele não perdia culto. Quem sabe Eutico não perdia reunião de oração. Quem sabe Eutico era o primeiro a jejuar. Janela não é lugar de crente, meu irmão. Precisamos despertar. Desperta, tu que dorme, está lá em Efésios 5,14. Nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atentos, e quem sabe nesse momento você que está me ouvindo está vivendo este momento de sonolência, de enfraquecimento. Quem sabe nesse momento você que me ouve está pensando de desistir de ministério. Quem sabe você está dizendo assim, eu ando cansado. Que cuida com esse cansaço, porque esse cansaço pode te fazer dormir. Quem sabe você que está me ouvindo agora, você tem dito assim, eu estou cansando, eu estou pensando em parar. Te alerta para estas coisas, te alerta para estas coisas. Janela não é lugar de crente. Janela não é lugar de cristão, porque ninguém pode estar sentado às janelas tentando servir a dois mundos, a dois reinos. Está escrito isso. O Senhor, ele quer te posicionar, meu irmão, minha irmã, no centro da sua vontade. Esquece as janelas. Vamos fechar as janelas que estão voltadas para a nossa fé. Vamos fechar as portas, vamos trancar. Isso quer dizer, não vamos mais compartilhar de nada que não seja do Senhor. Amém? Medita sobre esta palavra, medita, deixa ela florescer e frutificar na tua vida. Eu sou o pastor Eliezer do Ministério Fonte de Águas de Vida. Nós estamos em Pelotas, no Rio Grande do Sul. O meu contato WhatsApp é o 53991747540, 991747540. Agora eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e todos que são importantes para ti. Assim eu oro, assim eu abençoo e assim eu profetizo em nome de Jesus. Amém.